Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Ele citou o Cortella. A maioria do que o Cortella fala, a gente concorda, então vai chover no molhado. O Cortella vai falar, é isso mesmo, seu cara. Porque ele é muito inteligente, ele fala muito bem, a voz dele é maravilhosa, dá pra ficar horas e horas ele falando, que é um cara fantástico. Só que falar algo que todo mundo vai concordar não tem muita graça. Tem que ser algo polêmico, tem que ser algo controverso, assim, pra gente fomentar o debate. Porque se eu colocar algo do Defesa Cortella, de cuidar é, de animal, tá ligado? Com agrotóxico. pode ser também. O Cortella fala uma vez, quando você chega com a criança no restaurante, você vai falar para a criança, eu vou colocar você aqui porque esse é o melhor lugar. E não a criança chegar, onde você quer sentar? Não, os pais que decidem, porque eles sabem o que é melhor para os filhos, para não deixar a criança crescer e etc. Isso que o Cortella fala, um exemplo, por exemplo, eu concordo com ele está corretíssimo. Se eu colocar esse vídeo, a gente vai concordar. A maioria do que o Cortella vai falar, a gente vai concordar. Aí tem que ser um vídeo que aqui não é muito bom. Ou do próprio Olavo de Carvalho, por exemplo. Mas depende também de um certo vídeo, né? Quer ver? Sobre democracia, deixa eu achar aqui. Pra gente debater. Que eu achei. Beleza. Opa, pronto. Não sei se alguém já ouviu ele falando, olha, veja bem, vocês são inteligentinhos. Dava raiva quando ele falava, ele ficava assim, com um cigarro. Aí ele tava falando raciocínio, estava pensando se ele parava e fumava. Beleza? Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Beleza. Vamos lá. Travou minha tela. Democracia é de todos os regimes ruins, o menos ruim que a gente conhece. É um regime baseado na ideia da limitação do poder, limitação essa que é causada tanto pelo voto quanto pelos corpos intermediários, que estabelecem a relação de pesos e contrapesos. Você percebe que uma pessoa é ignorante em política quando ela diz que democracia é um regime baseado no voto popular. Essa resposta é ignorante, porque a democracia é, entre outras coisas, baseada no voto popular. Só o voto popular pode produzir todo tipo de desvio, todo tipo de tirania da maioria e todo tipo de bobagem como a eleição, como resultado da eleição. Então a democracia é um regime baseado no conflito entre os poderes, na limitação do poder, poder esse limitado pelos corpos intermediários que estabelecem pesos e contrapesos, associado ao voto popular, que é um dos pesos e contrapesos. E é claro que existe o lado B da democracia, como se fala, né, o lado negativo da democracia. Justamente por isso existem os mecanismos de peso e contrapeso. A democracia, como dizia o Nelson Rodrigues, ela trouxe à tona o regime de quantidades. Então o Nelson dizia que a democracia despertou os idiotas porque eles percebem que eles são maioria, então eles podem tomar a decisão que eles quiserem. Normalmente isso é compreendido por alguns inteligentinhos como sendo uma crítica à democracia. Não, esse argumento do Nelson Rodrigues e também do Humberto Eco em relação às mídias sociais que são parecidos, ele visa simplesmente reforçar a ideia de que a democracia precisa de corpos intermediários e de pesos e contrapesos para controlar justamente o fato que você tem um sem número de pessoas que podem tomar decisões populistas em qualquer momento e você tem que depois engolir essas bobagens. Deixa eu ver, acabou. Tirei o compartilhamento de tela. Boa. E aí, meio polêmico, né? Porque todo mundo enxerga a democracia assim. Maravilha, não, maravilha, chegamos à perfeição e etc. Já cheguei a ler o livro dele, que ele fala assim: um dia nós vamos superar a democracia. O povo vai criar um regime que supere a democracia. E ele considera, entre todos os ruins, o ruim. Todo mundo elogia aqui na mídia, os artistas. Democracia, salve democracia, democracia é linda e maravilhosa. Aí a gente já tem um filósofo meio que criticando, falando que é ruim. Claro que, tirando a democracia, na visão dele, o resto é pior. A gente está acostumado com com o efeito da democracia, etc. Aí tem uma opinião controvérsia.
E aí, vocês concordaram? Discordaram do Pondé? Mecanismos de pesos e contrapesos? Algo para Então, comentar no ar? o problema da democracia que ele falou é justamente por causa dessa condição da maioria, porque dependendo do jeito que a maioria ela pode pensar que tem o direito de colocar qualquer coisa, qualquer lei ou qualquer regulamentação que elas quiserem, porque elas são a maioria e, portanto, a minoria tem que respeitar a decisão da maioria. E é por isso que ele também falou dos pesos e contrapesos, para poder limitar o poder democrático. Mas se é desse jeito, professor, você consideraria, lembra dos Direta Já? Da época, Lembro. depois que... Lembro. Você considera, de lá para cá, você considera o Brasil um país democrático de verdade? Olha, na teoria, se a gente for parar para pensar, é democrático, porque a gente elege os presidentes, deputados, a gente vota, e quem for mais votado acaba sendo eleito. A gente viu o recorde de votação em 2018, com o presidente eleito pelo celular e apoiadores sendo eleitos, enfim. Agora, se a gente comparar a nossa democracia com a democracia, talvez, de outros países, os países nórdicos que a gente viu aqui na matéria, a gente pergunta, será que nós estamos no caminho correto? Será que eles estão no caminho correto? Porque os países nórdicos também são democracias, são os melhores locais para viver. E quem lidera na questão da democracia é a Noruega, pela transparência, pela participação política e etc. Só que Noruega também não é um país autoritário, né? Não é um país autoritário. Aí vão falar, mas o Brasil fornece serviços que a Noruega fornece. Sim, fornece. Mas se a gente olhar os países nórdicos, os políticos não têm tanto benefício. Então. A população paga muito imposto. Vai ver um político lá. Não tem. E nesses países nórdicos é que muita gente não fala. Mas não tem lei garantindo o salário mínimo. Não tem lei garantindo a estabilidade da mulher quando engravida. Não tem lei garantindo 13º, FGTS, nada disso. E ninguém recebe mal. Todo mundo recebe bem. Porque os empresários têm a consciência do que cada funcionário faz e precisa. Não explora. Não explora, exatamente. Então, essa coisa de falar que o capitalismo, que é explorador, que ele explora a mão de obra humana e essas coisas assim, você não acha que essa teoria acaba se desfazendo? Porque se... Vai, fala. Pode continuar, eu vou concordar com você. Porque se for ver assim, os países nórdicos, ao mesmo tempo que eles têm um conforto social maior, eles têm umas regulamentações mais socialistas, eles ainda têm o livre mercado. E eles não têm que colocar muitas regulamentações no mercado para poder fazer o povo ter uma boa condição de vida também. Diferente do Brasil, que tem que colocar várias leis, tipo férias, 13º, salário mínimo, outras coisas, e INSS. Lá eles não precisam, então é mais por causa da consciência deles do que o sistema. Exatamente, tem toda a razão. E esses países, antes de virarem esse estado de bem-estar social, que fala aqui no livro também, eles primeiro cresceram economicamente, tornaram potências, para aí depois criar esses programas de assistência social. Quando eles perceberam que estavam ricos, crescendo, prosperando, etc., aí eles começaram a aumentar a tributação, os impostos, para o Estado poder fornecer isso à população. E diferente do Brasil, que já fornece isso sem querer esperar talvez um crescimento. E se a gente pegar, por exemplo, países nórdicos, Suécia não adotou lockdown, não teve número de aumento de casos, a população se conscientizou. A população falou, não vou sair, vamos preservar a minha, meus familiares, quem eu amo, vou evitar festa, vou evitar aglomeração. A Argentina fez lockdown, os casos dispararam. E é o lockdown que funciona, não funciona? E a população que sabe o que fazer, se a gente for parar para analisar o estilo de vida deles. Os nórdicos têm um estilo social-democrata, ou seja, como o Dudu falou muito bem, o Estado fornece e isso cobra muito imposto, as pessoas sabem que pagam muito imposto, não acham ruim pelos serviços que têm,
mas em contrapartida o Estado também se intromete na economia. Não tem leis abusivas ou gente querendo criar lei, por exemplo, como teve no Brasil, para proibir o refil lá daquela empresa de lanches que fornece quando você compra o lanche. Porque, não, isso faz mal para a saúde. Não, lá o Estado não quer interferir nisso. Se você quer tomar refrigerante e passar mal, toma. Ou então lei que proíba saleiro na mesa. Proibiu. No Brasil é proibido. Aí o que as empresas fizeram? Colocaram um saleiro pendurado. Porque era proibido colocar na mesa. Ah, porque tá tendo muita hipertensão. Isso sem falar. Nossa, essa corte do sal eu lembro o que fizeram. Eles penduraram o sal lá em cima do teto e eu puxava para poder pegar. E aí vai falar o quê? São coisas assim absurdas Então. que o governo vai se intrometendo. A questão tem um aplicativo agora de ônibus que é 60% mais barato. Aí o Estado diz, não, porque esses caras estão seguindo as nossas regulamentações, que a gente tem que proteger o povo, porque não estão seguindo as regras, sei o quê. E aí o povo vai deixar de ter um serviço bom, como o do ônibus, por exemplo. E lá o Estado não se intromete. Ele permite a livre concorrência, o livre mercado, uma regulamentação mais simples para contratar, só vai cobrar muito imposto para fornecer esse tipo de serviço. É um estilo de vida deles. E eles vão ter lá os mecanismos de controle, como o Pondé falou, para ninguém se preocupar quem seja o presidente ou que ele faça besteira. Tanto que eu mesmo já nem sei quem governa a Suíça. Não sei quem governa a Suíça. Não interessa, não. Eu não sei quem governa hoje, quem governa no passado, porque não é noticiado. Independente do cara que está lá, a Suíça tem os meios de controle que o cara pode ser totalitário que for, ter a ideia que for, que não vai impactar a vida do suíço, não vai modificar do dia para a noite de maneira drástica. Não vai Eles impor têm uma constituição funcional, a gente podia considerar. Sim, uma constituição funcional, tem os meios de controle também, e aí, independente de quem seja o presidente, a Suíça não está em crise. Eu não escuto falar da Suíça, não tem o que noticiar da Suíça. Vive bem, está tranquilo, assim como a Austrália. A única coisa que falou da Austrália naquela região foi na Nova Zelândia, se eu não tinha equivocado, quando houve uma pessoa que pegou uma arma e saiu disparando e matando. Mas tirando isso, a Austrália também sempre vive bem, tranquila. Só noticia dos insetos que tem lá na região. Mas lá tem esses mecanismos. Aí se a gente parar para o Brasil, que estilo que a gente deve adotar? O que a gente tem que fazer com a nossa democracia? A gente vai para um estado de bem-estar social, se bem que a gente já está nesse estado de bem-estar social na teoria. Na teoria... Na teoria. Porque se você for realmente ver a realidade do jeito que está, a gente não está em estados de bem-estar social enorme comparado com os países nórdicos. Não está nesse estado de bem-estar social, social-democracia na prática, porque a Constituição de 88, se você ler, ela é bonitinha, ela é linda, maravilhosa, mas e na prática, o governo fornece isso? É complicado essa questão. A gente tem que parar e pensar como é que a gente faz com a nossa democracia, com o nosso país. Porque lá eles primeiro cresceram, depois fizeram isso. Não tem a questão que a gente falou da regulamentação no mercado. Fora que lá são países pequenos, de tamanho de estados brasileiros. E nós temos uma república que é muito centralizada, é muito poder central. E aí, para você administrar coisa pública, as escolas, as instituições de saúde, as polícias, por exemplo, é mais fácil alguém que está lá em Brasília controlar tudo do país inteiro, ou o governador que está no estado para controlar, ou até os prefeitos. Quem está mais próximo, se a gente for parar para analisar? Seriam os prefeitos. Os prefeitos. Lá, o presidente, primeiro-ministro, etc., é mais fácil para ele ir de um canto a outro do país, porque é menor. É mais perto, é como viajar dentro do estado de São Paulo, dentro do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. Tem essa questão da descentralização do poder. Os Estados Unidos, por exemplo, que já é um pouco diferente, já não é essa social-democracia. Eles não têm esse estado de bem-estar social, não tem SUS. Tem, você tem que pagar, e é caro, você tem que ter consciência disso, mas também o que eles pagam de imposto é mínimo. E os estados têm uma autonomia para gerenciar, para controlar, para criar leis, etc. Você é livre para poder fazer o que você quiser no seu estado. Quiser aumentar a lei, quiser diminuir lei, punição e etc. Liberar o uso da cannabis, dificultar o porte e a posse de armas. E como é que a gente faz no Brasil com a nossa democracia? Que meios que a gente pode fazer? Tudo bem que a democracia
ela tem uma coisa boa que fala assim, a vontade da maioria pode ser ruim. Só que na democracia é a única possibilidade da gente tirar alguém que seja ruim. Alguém que não esteja fazendo bom, como o Brasil tirou o Collor, que prejudicou milhões de brasileiros. Os pais, os avós, tios de vocês, quem tem mais de 40 anos e vocês já viram, ele simplesmente do dia para a noite, empréstimo compulsório. Estava previsto em lei até. Pegou o dinheiro da população do mundo, já acabou. Não, estou pegando emprestado, depois devolvo. Se eu perguntar pra minha mãe do Collor o que ela acha dele, ela mexe o pau. Não, ferrou a vida da sua mãe, da minha mãe, que daí que de todo mundo, Collor. Mas pelo menos a gente tinha os mecanismos para tirar ele. A gente conseguiu tirar esse cara. Tirou. E a gente está vendo políticos sendo presos, etc. Então, temos esses mecanismos. E a questão é como trabalhar e melhorar esses mecanismos para caso alguém ruim entre, seja eleito. E aperfeiçoar, porque o Collor saiu, foi empichado, fez uma lambança, uma coisa feia, prejudicou milhões e milhões de brasileiros, para não falar um palavrão, porque eu sei que quem viveu a época e perdeu dinheiro, se você vai falar um palavrão, é normal, não tem como, você não trabalha igual um condenado, junta dinheiro pro cara vir tomar, enfim. Mas o cara foi eleito. Como é que um cara que faz isso é eleito? Será que os nossos mecanismos não falharam de regulamentação da democracia? A vontade popular foi colocar o Collor de volta como senador, e ele está lá para fazer leis, para propor leis, para fiscalizar o executivo. Ele fiscaliza o presidente da República. Será que ele tem autonomia para poder fiscalizar? E os nossos meios legais para fazer a democracia funcionar estão funcionando? Ele sofreu impeachment, ele fez o que fez e pôde ser eleito. E aí, como é que a gente vai melhorar a nossa democracia? Ou então a gente pode adotar um modelo americano que não tem esses serviços de bem-estar social, que é chamado neoliberalismo ou liberalismo, porque tem várias escolas de economia. Então, até poderia... Professor. Oi, pode falar. O que eu acho que você acabou de falar, de adotar um modo de governo mais liberal. Eu seria a favor disso daí para ajudar o Brasil a gerar fluxo no mercado e gerar mais renda, para poder atrair mais empresas, mais negócios e assim criando mais empregos. Porém, como é que fala? A gente ia ter que cortar os impostos sobre as empresas, tirar alguns, no caso, direitos que nós temos hoje em dia, para dar menos gastos para as empresas, aí elas podem vir aqui no Brasil e gerar mais emprego. Isso. Porém, depois tem que deixar esse sistema, esse país crescer, ter um tipo de autonomia econômica, daí depois ela volta esse sistema que a gente tem de dar uns programas sociais para as pessoas. Só que também vai depender da gestão, porque não adianta você cobrar grande imposto para poder voltar com esse programa social e continuar roubando. E continuar com dinheiro, com o governo gastando muito. Porque os países que fazem isso, o governo não gasta consigo. Aí o governo teria que tirar de si. Porque também tem aquela coisa, vou diminuir os impostos. Primeiro que os estados nem têm essa autonomia para diminuir, tem que ser parte do governo federal. Mas você falou muito bem, tem razão nisso. Só que aí vai tirar impostos. Ok, se o governo tem quanto ganha ou quanto que gasta. Para ele poder equilibrar, para não ficar em déficit, ele teria que cortar de algumas áreas. E seria injusto cortar da saúde, segurança, educação. Ele teria que cortar consigo, diminuir o número de deputados, senadores, ministérios. Tirar os privilégios super pensões, super salários. Aí ele conseguiria diminuir os seus gastos. E aí, diminuindo os seus gastos, ele pode cobrar menos impostos para poder balancear e, conforme você falou, ser mais atrativo para as empresas. Porque as empresas, elas querem, além de menos impostos, uma legislação trabalhista mais simplificada, mais simples, mão de obra barata, energia barata e regulamentação mais simples, para que as empresas possam vir, construir onde querem construir, não ter tanta burocracia. Porque se a empresa olha para o país e falar, muita burocracia, muita papelada, não vou aqui, eu vou num outro país. E aí, essa maneira seria o neoliberalismo de fato. Se a gente for comparar, a gente nem adotou um neoliberalismo e nem adotou uma social-democracia de fato. Não. O que os países nórdicos fazem, a gente não faz. A gente não faz. Porque eles reduzem os gastos do governo. E os serviços são bons.
E como são pequenos países, facilita a administração. Para chegar nesse estado, a gente teria que fazer igual eles, dar mais poder para governadores e prefeitos para eles poderem administrar a coisa pública. Aí talvez melhoraria os serviços. E seria mais dinheiro rolando, porque o dinheiro que se gasta com super pensões, com benefícios para políticos, super salários, etc., esse dinheiro continua sendo cobrado e é meio que sobrar, e você daria para prefeitos, para os governadores. E aí, eles tendo mais autonomia, facilitaria para a população cobrar o prefeito, cobrar os vereadores e na Câmara. Porque não tem como a gente ir para o Senado, é difícil, está longe, mas tem como a gente ir para a Câmara Municipal, que é aí no centro da cidade, e talvez melhoraria a coisa. Ou então, se a gente for falar, não, vamos adotar um neoliberalismo, igual os americanos, beleza. Reduzir o Estado também, reduzir a burocracia, tirar essa questão da FGTS, salário mínimo, etc. Aí a gente seria neoliberal e o Estado não fornecer essas coisas que fornece, como, por exemplo, empréstimos, auxílio para isso, redução de 50% no cinema, benefício para quem é de baixa renda, por exemplo, parques gratuitos, internet gratuita, academia gratuitas, serviços de cuidando do bem-estar, do lazer, do entretenimento, pagos pelo governo. Isso não fornece. Aí a gente adotaria esse neoliberalismo. E a nossa democracia, o nosso país fica nesse meio termo. O que eu faço, o que eu não faço, etc. E outro tema seria a democracia popular, que na verdade seria basicamente um comunismo, como a gente viu no texto, que faz a reforma agrária, não paga a dívida externa, foca no bem-estar social, e até o próprio livro fala, nenhum país adotou isso, nem a própria China, que a China, Não. basicamente, ela se declara comunista, mas ela não é comunista, não. Ela é mais um regime socialista autoritário, porque ela quer ter controle de tudo, ela quer manipular tudo, quer controlar o mercado também, só que ela e mesmo tem várias regulamentações rígidas, e ninguém não pode fazer nada. Só que ao mesmo tempo ela fornece mão de obra barata, ela fornece energia barata, ela fornece facilidades, ela para as empresas irem para lá e ela crescer como ela cresceu, ela forneceu desconto em impostos, o governo pegou dinheiro, o governo construiu toda uma infraestrutura com ferrovias, hidrovias, estradas, etc., portos, para que as empresas pudessem exportar e falou, aqui eu não vou estatizar nada. Então ela fez isso para gerar emprego, para crescer, para poder ser autoritária, porque ela pensava, se o povo tiver com salário, vivendo bem, eu vou poder tocar aqui meu regime ditatorial, fazer o que eu quero, sem o povo reclamar. E o que está acontecendo na China? Se a gente pegar no Brasil, o povo protestou, foi para as ruas, quando apertou no bolso, em 2013, 14, 15, começaram os protestos. E quando estourou o mensalão, em 2005, o PT foi reeleito. Fez a Dilma e ela foi reeleita. O povo não ligou, não, tá roubando, tô bem aqui, meu salarinho. Também não tinha internet como tem hoje para organizar e etc. Sim. Mas o povo foi para as ruas quando apertou o cerco mesmo, que não deu no bolso. E a China seguiu essa linha. E democracia popular, como eu vi no texto, de fato não tem nenhum país assim que fez isso, que é feito, proposto no livro. Não tem nenhum país. E a situação de Hong Kong, você está sabendo, professor? Hong Kong busca uma certa autonomia, uma certa independência, pessoas protestando, o governo não aceita liberdade de expressão, não aceita tudo isso. Hong Kong quer ter essa autonomia, essa liberdade, porque ela quer garantir essa liberdade econômica e, ao mesmo tempo, uma liberdade civil, uma democracia, a livre manifestação do pensamento. A China não quer. Hong Kong quer ser livre, quer ser considerado um país, e a China não aceita, assim como Taiwan, que é um país, mas a China gostaria de ter anexado sobre o seu território, justamente pela importância econômica que tem, pelo quanto gera de emprego, renda, etc. Para esse dinheiro de impostos, com muito dinheiro, ir para o governo chinês, e ele controlar ali e falar, não, é meu território. Talvez uma questão histórica, talvez a China queira ter aquele território para poder falar, é meu, pertence ao meu povo, enfim. A gente está vendo esse conflito e vamos continuar acompanhando. E depois, se a gente pegar o Brasil,
a apostila vai falar do Brasil, né? País subdesenvolvido, os princípios do subdesenvolvimento, e a gente vai ver que a gente está atrasado em muitas coisas, e o livro até fala subdesenvolvido, a gente não está em desenvolvimento. Se a gente estivesse em desenvolvimento, a gente teria que estar tomando atitudes para mostrar que a gente está saindo da nossa situação atual e mudando, ou para o neoliberalismo, ou para o estilo de vida de países nórdicos, mas a gente não está fazendo por onde? Porque para a gente falar, não, a gente está fazendo igual os países nórdicos, a gente é igual eles. Não, a gente não é. A gente teria que estar, pelo menos, cortando benefícios de política. Aí a gente seria colocado como em desenvolvimento, porque os historiadores, o mundo acadêmico quer falar, olha, o Brasil está fazendo igual a Noruega, igual a Finlândia, igual a Suécia, cortando benefícios políticos para chegar nesse estado de bem-estar social, e aí vai tirar esse dinheiro e colocar nessas áreas. Mas Você não não. acha que, para mudar isso daí, o povo brasileiro ia ter que fazer que nem o Chile, fazer aqueles protestos e ficar até mudarem, tirarem esses privilégios políticos? Tem que protestar. Talvez, que a gente não pode pregar a violência, mas enfim, Sim. mas tem que sempre protestar, ir para as ruas, protestar. Teve protesto no Egito, na Primavera Árabe, que o povo sentou na praça, milhões de pessoas, e ficou ali semanas, de maneira pacífica. Teve gente que deu a vida, mas enfim, talvez protestar mais de maneira pacífica, continuar mostrando nossa insatisfação, buscar ser eleito no sistema político, enfim, tentar via pacífica mudar isso. A parte cultural, talvez, mostrar para as pessoas como são esses países, o que a gente pode fazer de igual, ou pelo menos quem defende estilo neoliberal, também continuar propaganda, ocupando os espaços na mídia, nas instituições, nas artes, para falar, olha, povo, olha como eles vivem, olha que legal, olha como nós estamos errados. Talvez esses são os mecanismos que eu vejo para você mudar um país. Protestos civis, sem violência, para mostrar indignação com milhões de pessoas, e você mudar a mente do povo, para que essas crianças, esses jovens que vieram nascer, tenham outro tipo de pensamento. Falar, não aceito isso, isso é errado. E aí a gente possa mudar isso com artistas, mexendo com a opinião de milhões de pessoas, jornalistas, etc. Eu acho o caminho para a gente mudar. Porque, de fato, se a gente não fizer nada, vai continuar subdesenvolvido. É muito dinheiro desviado, roubado, uma coisa que ninguém comenta. Mas se comparar em relação ao PIB, o quanto cada país gasta, por incrível que pareça, o Brasil gasta mais em relação ao PIB. O Brasil gasta mais ou menos 6% do PIB. Países que têm educação boa gastam 3%. Ah, mas quer dizer que tem que reduzir para melhorar? Não. Quer dizer que tem que primeiro parar de roubar, parar de desviar dinheiro, como a gente sempre viu, ter uma gestão eficiente. Esses países que gastam menos, as prefeituras e os governos têm uma autonomia maior para gerenciar a própria educação. Tem mecanismos de controle, de fiscalização. E aqui não. Tanto que se a gente for olhar escolas do Estado e da Prefeitura, as que têm melhor infraestrutura são sempre da Prefeitura, principalmente em Praia Grande. Principalmente. Porque o prefeito está lá, o prefeito cuida, administra. E o Brasil tem desvios, tem que melhorar primeiro essa questão, pesos e contrapesos, como o Pondé falou, e combater quem desvia dinheiro da merenda, quem desvia dinheiro da educação, para você poder investir, você dar mais autonomia aos prefeitos, para a população cobrar uma escola mais estruturada, mais plano de carreira para o professor, menos aluno por sala de aula. Se tem uma escola com 40 alunos por sala, constrói outra escola, falta 20. Tá 15, 20 alunos na sala, contrata mais professores, que aí você melhora o processo de ensino-aprendizagem com menos alunos em sala de aula, pagando um salário melhor. Quem paga o pior salário para o professor é o Estado. Pagar uma miséria para o professor. A infraestrutura. Aí talvez é uma maneira de você melhorar a educação do país. Isso sem falar analfabetismo, práticas de corrupção, como fala aqui no livro, taxa de natalidade e mortalidade. Também a saúde pública no Brasil sempre foi, continua sendo precária, por desvios, por má gestão, enfim, por politicagem, inaugurar coisa perto de eleição, para atrair voto, elevado nível de desrespeito aos direitos humanos.
Isso a gente vê violência sendo praticada porque as leis não são severas, você não pune, comete violência contra a mulher, contra a criança, a pessoa logo sai. E a gente vai continuar tendo esses índices, como o país fala. Aí depois lá ele vai falar dos benefícios, das políticas sociais do Brasil, plano real que deu uma certa estabilidade, programas de transferência de renda. É bacana, tem que permanecer. Só que aquela coisa que a gente comentou, né? Como é que a gente faz as pessoas saírem desses programas de renda e ter o próprio emprego, ganhar mais, ter uma vida melhor? Como é que a gente melhora a área econômica? O ideal seria, como o Eduardo falou agora, você falou, Dudu, menos atrair a impostos. atenção das empresas. Porque as pessoas vão ter o próprio salário e falar, não preciso mais, agora eu tenho minha própria renda, não vou mais receber o Bolsa Família. E aí, o sucesso de um país, para mim, seria o seguinte, 30 milhões de pessoas que precisavam do Bolsa Família, hoje só 1 milhão, porque 29 tem emprego. Bom, hoje, 29 milhões de pessoas conseguiram emprego, sustentam, e prosperidade para o Nordeste, por exemplo, que onde tem a maioria. Então, aí seria... Como é que a gente essa faz questão isso? desses programas também depende da pessoa, para mim. Mas e se a Porque, pessoa mora no sertão e não tem fábrica, não tem onde trabalhar? Claro, tem picareta. então, Tem gente que tem emprego e pede. Mas e como sim. é que você faz as pessoas que estão lá no sertão, que não tem onde trabalhar? Você mexer na economia do país, sem entrar em indústria, sem gerar emprego, movimentar o comércio, o turismo. Constrói estrada, como eles sempre fizeram. Também, a China fez isso. Construir estrada, uma infraestrutura para falar empresa. Não, Se tipo colocar... assim, assim, na verdade, a piada, professor, em si, é tipo assim, é tirar da onde que é dos produtores, tipo, de quem é de fora, e começa a fazer estrada, pra, tipo, aí atrair esse pessoal pro ambiente urbano. Pode ser também. Então, Faz outra sentido. coisa também é que eles têm problema lá, é problema de seca. Por que eles não fazem um monte de poço artesiano e começa a colocar plantação lá? Tipo, examina o solo, o que dá para fazer com aquilo lá, tenta arranjar uma solução. Sim, seria o certo, né? Porque de fato você estaria em um estado de bem-estar social. O governo brasileiro, como cobra muitos impostos, vai mexer uma infraestrutura lá no Nordeste, fazer esses postos artesanais, propor soluções, infraestrutura, estradas, construções lá no Nordeste para fomentar o crescimento, o desenvolvimento. Aí seria a política de bem-estar social. E depois gerar emprego para que essas pessoas não mais precisem desses programas. Mas analisando o vídeo do Pondé, tudo que a gente viu aqui no capítulo, tem muita coisa para ser feita, só que o Brasil não faz. A gente pensa um monte de coisas e o país continua na mesmice. Um minutinho. Então, Alguma dúvida? Algo para perguntar? não. Não? Enquanto tá tudo bem. Eu agradeço a participação de vocês. A gente acho que volta a se ver amanhã, não lembro. Acho que sim, história. É aquela última aula da semana. Beleza. Boa prova. Tenha um bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Até.